Na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 19, nos diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Estivemos falando no vídeo anterior sobre a importância de sabermos que a escolha dos alimentos que nós consumimos estão diretamente relacionados com o tipo de domínio espiritual que está sobre a nossa vida. Isto parece algo um pouco absurdo, talvez, mas se você, através da leitura da Bíblia, vai analisando, você vai encontrar que o alimento, ele está diretamente relacionado com a atitude espiritual que a pessoa desenvolve na sua vida. E você vai encontrar inúmeras situações onde, através de um alimento, se fez trocas que produziriam resultados no mundo espiritual. Você encontra um Abraão fazendo aliança com Deus, mudando o seu próprio nome através do sacrifício de animais que estavam aí como a confirmação de uma aliança. Todas as alianças, elas envolviam algum tipo de alimento. Para o dia de hoje, nós sabemos que mesmo no nível das trevas ou ocultismo e tudo que o inimigo das nossas almas produz dizendo que vai trazer algo bom para as pessoas, e que muitos, buscando feiticeiros, macumbeiros para fazerem trabalhos para eles, estão sempre envolvidos alimentos. Devem levar algum tipo de animal, algum tipo de alimento para que seja oferecido a esta entidade. E hoje nós vamos desenvolver a sequência e chegar ao final disto para entendermos como Jesus restaurou, ressignificou aquela situação onde Eva olhou, diz que ela viu que aquela árvore era linda e viu que aquele fruto era delicioso, desejou aquele fruto. E por que ela tomou a iniciativa de realmente comê-lo? Porque este desejo não era somente um desejo de saciar uma fome física, porque eles tinham todas as árvores do jardim, mas aquele fruto em específico, que inclusive não está dito na Bíblia qual é o fruto, porque aqui não importa se é um fruto, se é uma árvore. Poderia Deus haver utilizado qualquer outro tipo de elemento para colocar para o homem uma ordem de obediência a um comando, a uma ordem dele para eles. O que importa aqui é que havia uma ordem da parte de Deus, de que eles não deveriam comer desta árvore. O fruto desta árvore, do bem
do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comê-lo. Ao comê-lo, eles morreriam. E havia outra árvore no Éden, neste jardim haviam muitas árvores, que eles podiam servir-se de todas, mas existiam duas árvores com nome: a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveriam tocar, e a árvore da vida, que esta, por consumir o fruto, eles teriam vida eternamente. E inclusive Deus, em sua misericórdia, quando eles desobedecem e comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e entra a morte nas suas vidas, que significa separação de Deus, porque naquele momento eles decidiam caminhar nas suas próprias forças, na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria, na sua própria intelectualidade, no seu próprio entendimento. Isto foi o que desejaram: o conhecimento, a sabedoria do que é bom e do que é mal, para que eu mesma decida se eu faço ou não faço, se eu quero ou se eu não quero. E assim a humanidade está vivendo até o dia de hoje e até o dia em que Deus trará um juízo final para tudo isso. Então, este é o objetivo de entendermos. Por isso não há necessidade de dizer que o fruto era uma maçã, uma manga, uma pera. Independentemente de qual seria o fruto, o que importava era a postura deles diante desta ordem de Deus. E infelizmente eles decidiram desobedecer para ter o que Deus disse que eles não deveriam ter. Nós temos até o dia de hoje lutado com isto, com o que vê os nossos olhos, com o que deseja o nosso coração e com o que tomamos para nossa possessão. Estas são as 3 tentações que nós devemos ter que lutar com elas. E explicávamos que assim como ela viu como subiu ao coração dela aquele desejo por haver ouvido a voz do diabo, de Satanás, ao dizer que eles não morreriam, eles seriam como Deus e poderiam saber o que é o bem e o mal. E aí é onde explicávamos que estas influências são as que determinam se eu vou ou não vou fazer aquela atitude. E ainda o comer está envolvido nisso. Nós vivemos num tempo onde ouvimos o mal que o açúcar refinado, que as sodas, os refrigerantes fazem de mal, os biscoitos recheados, o carboidrato, tudo que nós vemos processado hoje, snacks, salgadinhos que em verdade você sabe que nem comida são, mas que estão como o alimento que todos consomem. E ainda conhecedores da propaganda de que aquilo faz mal para o meu corpo físico, e muitos já enfermos com colesterol, com diabetes, com pressão alta, com dor de cabeça, com riscos de infarto e de AVC, de derrame cerebral, insistem em seguir comendo. E se nós estamos vivendo isso, jamais poderemos dizer que estamos obedecendo o que Deus nos mandou. Nós temos no canal, estão os vídeos aí para que você possa assistir, aonde Deus, através da sua palavra, deixa explicado quais tipos de alimentos deveríamos consumir se queremos manter este corpo, que é o templo do Espírito, que não é nosso, e que somente como mordomos estamos cuidando durante este tempo, mas Ele diz, como Criador deste corpo, através da sua palavra, quais deveriam ser os alimentos que deveríamos consumir. E assim como o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, por inveja, porque o homem tem o que ele desejava,
a imagem e a semelhança de Deus. Deus entrega ao homem o que ele desejou. O homem pode criar, pode ter uma mente criativa, o inimigo não. E ele, por raiva dessa criação de Deus, deste homem, ele vem e seduz o homem para que o homem decida deixar de estar debaixo da submissão à autoridade senhoril de Deus e passe a viver de uma forma rebelde, independente, dono do seu próprio nariz. Esta atitude, ela é vivenciada até o dia de hoje. E também passa pelo tipo de alimentação, pelo tipo de exercício físico, hidratação, qualidade de sono, coisas que não estamos tomando em conta e que a Bíblia nos ensina e estão como princípios, porém descuidamos. E quando já estamos doentes, enfermos, com diagnóstico até de morte, ainda assim muitos não recapacitam para mudar e passar a obedecer para que tenham a qualidade de vida em abundância que ele prometeu. Deixando muitas vezes como que uma incógnita, então Deus não pode dar a vida em abundância. Pode e dá para todo aquele que decide obedecer os seus princípios. E agora nós leíamos um texto. E Lucas, ele explica e ele coloca uma frase que outros não têm, que é muito importante. No versículo 15 do capítulo 22 de Lucas, ele diz: Jesus, o Filho de Deus feito homem, de todo este tempo que esteve com eles, ele estava caminhando com eles, viajava com eles pelas cidades, comiam, dormiam, amanheciam, estavam juntos fazendo tudo. Mas este dia, na ceia memorial, aonde eles faziam memória da saída do povo do Egito, a liberdade que eles tiveram de estar escravos de um povo que não era seu, em uma nação estrangeira, e que um rei que estava aí oprimindo eles e colocando eles em um estado de opressão, de martírio. Ao serem livrados, eles utilizaram uma ceia, uma janta, para que representasse este momento da libertação deste povo. E este dia eles estavam comemorando esta ceia. E iriam fazer este ritual para lembrar a saída do povo hebreu do Egito. Jesus comia esta ceia o dia anterior ao dia que todos comiam, porque no dia seguinte era o dia em que ele seria o substituto definitivo para aquele cordeiro que eles matavam todos os anos como a representação daquela Páscoa. E a Páscoa, a festa da Páscoa que se aproxima neste tempo agora que estamos colocando este vídeo, é uma janta, era uma ceia, onde eles deveriam comer alguns elementos significando e tendo este significado da liberdade que eles agora iam adquirir e um novo lugar que eles chegariam, uma terra que mana leite e mel. Para que você veja que sempre relacionado a alimentos. Durante o tempo que estavam no deserto, o povo murmura, reclama com Moisés e fala de tudo que eles viveram no Egito. Eles lembram da comida, carne, cebolas que eles tinham no Egito. Interessante como que a comida sempre está relacionada com o estado emocional, com esta influência espiritual sobre as pessoas. E aqui Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus sabia o que ia passar no dia seguinte. Ele sabia que depois desta Páscoa estaria chegada a sua
Ora, para que ele pudesse ser o Cordeiro que extirparia o nosso pecado diante de Deus e que produziria a obra da justificação, da salvação, da redenção, da nossa santificação. E através disso também chegarmos novamente a ser glorificados com Ele. Isto ele estava dizendo aqui, que ele ansiava comer esta ceia. E é muito interessante que aí ele diz que, por 2 vezes ele diz que ele não voltaria a participar desta ceia, a desfrutar deste cálice, deste vinho. O vinho representa a vida e também a alegria. Se você analisa, ele fala que o vinho aqui estaria como o simbolismo, ou simbolizando o seu sangue que seria derramado. E é interessante que um dos princípios que Deus estabelece na sua palavra para termos saúde é que não deveriam consumir o sangue dos animais. E se você faz uma análise, quando você vai a um médico, um dos primeiros exames que eles pedem, aonde com este exame eles vão determinar se você tem bactérias, se você tem vírus, se você tem inflamações, ou se está algo errado ou não está bem no seu organismo, é um exame de sangue. Então, no sangue estão estas infecções, inflamações, estes vírus, estas bactérias. É aí onde descompensam, não, os leucócitos, as hemácias, aí se vê se você está saudável, se você está anêmico. E é por isso que há uma restrição de Deus. Ele diz, não comam o sangue, porque é no sangue que está estas partículas que podem sim infectar as nossas vidas e que podem nos levar a estarmos enfermos. De sábios é aprender, e isto eu creio que seria muito sábio entendermos que não é uma restrição para os judeus, aunque glória a Deus pelo povo judeu que é capaz de manter estes princípios, e por isto eles estão fora de muitos índices de doenças e situações do mundo, porque eles mantêm estes princípios que são para a nossa saúde. Falávamos em um vídeo na playlist de Mordomia do Corpo, onde Deus tem um plano de saúde para o povo. Porque muitas vezes pagamos o que se chama plano de saúde, mas em verdade deveria ser dito plano de doença ou de enfermidade. Porque você acede àquele plano quando você fica doente, aí você vai a um médico a fazer exames. O de Deus não, é um plano de saúde, porque ele te entrega princípios para que você não chegue a estar doente. E neste caso em específico, Jesus usa o sangue, o seu próprio sangue, um sangue limpo, um sangue puro, um sangue que tinha preço de Deus, de Filho de Deus, que seria como o símbolo da vida. O sangue aqui fala da vida que Jesus nos conquistou ou reconquistou com a sua morte no Calvário, ao ir ao inferno, aplastar a cabeça de Satanás e retirar das suas mãos novamente a coroa da vida que era do homem e que o homem entregou para ele lá no jardim, naquele momento que pecou. Então Jesus restaura, regenera, restitui para a humanidade, que agora aceitaria através do seu sacrifício, não porque eu queira, senão que eu tenho que aceitar que é Jesus, através da sua morte da cruz, que dá a condição a que seja restaurada na minha vida a vida de Deus, que é entrar em comunhão novamente com Deus. E aqui ele diz que ele ansiava comer esta Páscoa antes de sofrer, e que ele não comeria mais não participaria mais deste cálice, não estaria mais bebendo do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, existe da parte de Jesus uma atitude de se manter
em jejum deste alimento, deste vinho, desta alegria, para voltar a compartilhar isto com o seu povo escolhido e que estará com ele na eternidade. Nós vamos ver em seguida que há um momento em que ele volta a tomar esta copa. E assim como ele fez com o vinho, ele também fez com o pão. E ele deixa estes dois elementos, o vinho e o pão, para serem utilizados como um memorial do seu sangue, que é a vida, e do seu corpo, que é o que nos daria este resgate. Ele pagou com o seu próprio corpo para que fosse morto e pudesse resgatar o homem do seu pecado e ser encontrado agora justo diante de Deus. E muitos poderiam dizer, mas se ele era o Filho de Deus, ele podia fazer isto porque ele tinha toda esta condição? Não é isto que diz a Bíblia. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, nos diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então aqui diz que Jesus foi tentado no que ele via, no que ele ouvia, no que poderia subir ao seu coração. Porém, ele não acedeu, ele não caiu. E o que faz dele o nosso sumo sacerdote, o que faz dele um cordeiro puro, imaculado, sem pecado e que estava digno para ser imolado e pagar pelo preço dos nossos pecados. Agora, o que é que ele então deixa para que pudéssemos entender com estes elementos? Ele deixa aí estes elementos como a prova de que existiria um momento onde nós seríamos colocados diante dele como a sua noiva. E assim como a humanidade um dia caiu por um fruto, por um alimento que o tomou e o comeu de forma irresponsável, por não obedecer, agora cada vez que eu como aquele pão e aquele vinho, eu posso voltar a estar em aliança com Deus. E ainda quando eu de alguma forma caí durante o tempo em que estou aqui, eu posso voltar e entrar em aliança com Ele e usar aquele momento como um momento de repactar, fazer novamente o pacto com Ele, de aceitar sobre a minha vida este sacrifício para me limpar do meu pecado e para me fazer digna de estar na presença dEle e poder ser convidada para uma boda. E terminamos agora com Apocalipse, capítulo 19, do versículo 6 ao versículo 9, nos diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Se você não havia pensado nisto, eu convido você a entender que se existem coisas que hoje você está evitando por saber que necessita cuidar o seu corpo para que ele possa ter a saúde necessária para cumprir o propósito para o qual Deus colocou você nesta terra,
quero dizer que você tem um momento de que você vai participar de uma ceia que é a boda do Cordeiro, onde ele recebe você como a sua noiva, vestida com este linho fino, puríssimo, resplandecente. O que são estas roupas? São as obras de justiça que você praticou. Nós temos explicado em muitos vídeos que já foi publicado, como é importante que você seja uma pessoa justa, que faça a justiça. Cada uma destas justiças que você vai executando durante o tempo em que você está aqui, é como se você fosse pondo algo da sua vestimenta para cobrir a sua nudez e para estar na boda do Cordeiro, presente diante de Deus, vestida com este linho resplandecente. Não perca o vídeo que vamos explicar sobre a glorificação, uma das obras que Cristo conquistou através do seu sacrifício da cruz, para entendermos que existia uma roupagem que Adão e Eva se vestiam no jardim, e esta roupa eles perderam. Se você ler, a primeira atitude deles no momento seguinte de haver comido aquele fruto foi coser ou costurar folhas de figueira para vestir-se. Eles abriram os olhos e foram abertos os seus olhos para ver que estavam nus. Esta roupa que estava sobre eles, a roupagem que Deus tinha colocado, porque imagine, Deus coloca as cascas nas árvores, coloca pelo nos cachorros, coloca couro e escamas nos peixes. Por que Deus vestiria toda a sua criação e não vestiria o homem? O homem estava vestido, ele perdeu as suas roupas, e aqui fala que ele vai voltar a ter estas roupas. Por isso não perca o vídeo da glorificação. Mas entendendo sobre a ceia, existirá este momento em que Jesus voltará a sentar-se junto com todos aqueles que estarão diante dele e que são convidados para estar na ceia, porque sabem, os que vão buscar, que seu coração é um coração de quem decidiu obedecer os princípios, quem decidiu aceitar por fé o sacrifício de Jesus na cruz para a salvação da sua alma, o que decidiu renunciar à sua rebelião, a caminhar pelos seus próprios conhecimentos, pela sua intelectualidade, pelo seu eu, pelas suas próprias forças, e decidiu humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Deus o exalte. E este será o tempo em que nós seremos levados para estar como a sua noiva, e estar a primeira coisa que será feita neste reino é uma ceia. Comer, desfrutar da presença do Rei e de Deus, comendo algo, bebendo este fruto da vide com alegria. É o novo céu, é a nova terra, é o novo templo. Que novamente teremos acesso àquela árvore da vida, que foi colocado anjos com espadas de fogo para que não se acercasse Adão e Eva, e eles foram tirados daquele jardim para que pudessem estar agora nesta terra onde eles haviam sido formados, para que eles pudessem ter este período de realmente uma morte física e voltar a ter novamente esta condição para poder viver eternamente com vida e não com morte. Porque se seguissem comendo a árvore da vida já em pecado, eles nunca poderiam ser restaurados. Então Deus teve que retirá-los daquele lugar, mas está a promessa de que nós voltaremos a estar neste lugar com o Cordeiro, nosso noivo, passando e celebrando com uma ceia, com uma
boda e com alimentos e entraremos a este reino para viver eternamente em gozo, em paz, em alegria, em saúde e em vida eterna. E você já está preparando a sua vestimenta para poder ser convidado para participar destas bodas? Existe no seu coração este anelo, assim como quando sabemos que um amigo vai casar, nós recebemos um convite, nós começamos a ver qual roupa vamos a vestir, de que forma vamos a estar e anelamos que chegue este dia para participarmos. Você está anelando participar da sua boda com o Cordeiro? Está se preparando para isto? Já decidiu ler a sua palavra para conhecer quais são os princípios que Ele quer e necessita que você obedeça, renunciar a quê, se submeter a quê, para que você possa estar preparado para este dia e participar desta boda e viver eternamente este tempo de festa? Que este seja um tempo para você entender que o alimento que você consome não somente pode estar destruindo a sua vida física, mas também existem alimentos emocionais e espirituais que estão enfermando, produzindo doenças e matando as nossas emoções, os nossos sentimentos e até mesmo o nosso relacionamento com Deus. E espiritualmente estamos mortos. Aproveite este tempo porque ainda é tempo. Deus está permitindo este tempo para que nós possamos nos arrepender genuinamente e acomodarmos todos estes hábitos e pôr as nossas vidas em linha com a sua palavra, para que juntos desfrutemos desta ceia. Que exista no nosso coração esta ansiedade, como ele teve, de participar desta ceia com ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.